público, sob pena de multa diária de R$ 2.000 em caso de descumprimento da decisão. A medida cautelar foi deferida pelo juiz Renato Borelli, da Nona Vara Federal Civil do Distrito Federal, e acata uma ação popular impetrada por um advogado da capital. Na decisão, o juiz ressalta que, embora não exista um consenso na comunidade médica sobre a disseminação do coronavírus, é no mínimo desrespeitoso sair de casa sem a máscara. De acordo com o magistrado, a União também deverá exigir o uso do item de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço, sob pena de multa diária de R$ 20.000. A Advocacia Geral da União informou que estuda todas as medidas cabíveis para reverter a liminar e preservar a independência e a harmonia entre os poderes. No Distrito Federal, o uso de máscara é obrigatório em áreas públicas desde o dia 30 de abril. Thaís Oyama. Pois é, Paulo, como você mesmo acabou de falar, desde o dia 30, o uso de máscaras é obrigatório, é uma medida legal, o presidente não está acima da lei, portanto, o presidente tem de usar máscara, e se ele não usa, alguém tem de lembrá-lo de que ele tem que usar. Então, eu acho natural isso, e até porque o presidente da República tem uma responsabilidade maior, né, que os outros cidadãos, porque ele influencia, e influencia, sobretudo, as pessoas que gostam dele, as pessoas que o apoiam, as pessoas que votaram nele, como mostra uma pesquisa, como mostrou uma pesquisa publicada no mês passado feita pelas universidades de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e de Bocconi, na Itália. Então, essa pesquisa mostrou que, olha só, as cidades que registram maior aprovação ao governo, foram estudados 255 municípios, e as cidades que registraram maior aprovação ao governo do Jair Bolsonaro tiveram um aumento na taxa de contágio do Covid-19 18,9% maior do que aquelas que demonstraram menor apoio ao presidente. Então, isso significa que as pessoas ouvem, as pessoas observam o que o presidente fala e faz, e, sobretudo, as pessoas que o apoiam fazem o que ele diz para elas fazerem. E o presidente, até onde a gente está vendo, está dizendo para elas fazerem tudo errado. Inclusive, a atitude dele de se recusar ou hesitar em usar máscara é uma coisa que vai contra a lei e vai contra as determinações médicas e pode prejudicar as pessoas que o observam e gostam dele e ainda o admiram. Segunda coisa, o presidente tem que lembrar que a máscara, dizem os especialistas, serve mais para proteger o outro do que ao usuário. Então, se o presidente acha que o histórico de atleta dele protege ele do coronavírus, ele faria bem em pensar nas pessoas que não têm essa sorte, né? Vamos lá, Josias. Olha, como já mencionado, existe uma lei, e a lei determina o uso da máscara. Eu sou muito rigoroso aqui com esse negócio de isolamento social, tenho observado com muita atenção, e moro em Brasília, como todos sabem, e precisei sair no último sábado, porque eu precisei realizar um saque ali num caixa eletrônico, algo que eu precisava fazer, e tive que sair de casa. Me impressionou muito observar que todas as pessoas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas com quem eu cruzei estavam usando máscara. Desde o guardador de carro até o policial que estava na porta do banco, onde eu saquei dinheiro, todas as pessoas por quem eu passei estavam com máscara. Por que é que o presidente da República pode ser tratado como uma exceção? E sair sem máscara, ou sair com máscara e depois tirar a máscara, na hora que vai cumprimentar a pessoa, tirar uma selfie, o presidente arranca a máscara. Se o presidente discorda da lei, ele pode questionar a lei. Agora, se a lei existe, o antinatural é que o presidente não tenha sido até hoje multado. Quando o governador do Distrito Federal se irritou, há 2 finais de semana, com o ministro Weintraub, que desrespeitou ali uma proibição para transitar numa manifestação que estava na esplanada dos ministérios sem autorização, o governador foi lá, num gesto de valentia, e impôs uma multa ao ministro de R$ 2.000. Mas ele nunca tinha multado, por exemplo, o presidente da República. Então, isto aqui é uma hipocrisia, não o fato de um juiz agora provocado, houve uma ação de um cidadão comum, entrou na justiça.
exigindo que o presidente utilize máscara. Existe a lei, o juiz impôs a aplicação da lei. Se o presidente discorda, e parece que ele discorda, porque se a AGU vai recorrer, então ele deveria ter recorrido antes e não ter respeitado a lei. O presidente, acima de tudo, precisa dar o exemplo. Se existe a lei, se ele discorda da lei, ele contesta a lei. Enquanto ele não obtiver uma decisão judicial autorizando a descumprir a lei, ele precisa cumprir, sob pena de ser punido. Então, me parece que isso daqui é algo absolutamente irregular. O juiz está fazendo o que manda a lei. E o presidente da República deveria se preocupar em cumprir a lei e não em descumprir. Rodrigo Constantino. Bom, Paulo, vamos lá. Vamos divergir dos colegas, né? Aliás, não é culpa da produção, obviamente. Às vezes tem dias mais fracos de notícia, mas só o fato de a gente estar debatendo uma decisão sobre a máscara do presidente e a multa mostra, na minha opinião, o absurdo da coisa, né? Eu preciso me beliscar às vezes para lembrar que a gente não está vivendo num mundo surreal, bizarro. Veja, o problema do Brasil, aliás, um dos grandes problemas do Brasil é que tem lei demais, e tem aquelas famosas leis que não pegam. É o problema dessa mentalidade, né, típica de súdito, estatizante, que acha que tudo se resolve com base em lei. Vamos legislar a melhora, a perfectibilidade da alma humana, né? Isso tudo é muito assustador para um liberal de verdade, né? Então, a decisão é absurda, a lei é ridícula, né? E é aquela famosa lei que serve de forma muito seletiva. Você dá um pulinho ali no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, você vai ver um monte de gente sem máscara, né? E é aquela história que só acho que o Weintraub recebeu a multa de R$ 2.000. Então, é o velho slogan de que aos inimigos a lei, aos amigos tudo. E isso é combustível para desmoralizar o sistema de justiça num país, né? Nós vamos ter que falar muito dessa pandemia à frente ainda. Nós tivemos agora uma notícia de arrecadação de queda de 33% no mês, né? Isso é um impacto real, desemprego e tudo mais, enquanto que vai vir o Covidão. E aí, vejam bem, né? Quem acompanhava na internet viu, né? O isolamento que houve em São Paulo, então eu sempre fico na dúvida se houve ou não houve isolamento no Brasil. O isolamento que houve é o responsável por um estádio, o hospital de campanha como o Pacaembu está vazio. As moscas, tem 30 pessoas lá, gastaram milhões. Então, muito boa notícia, né? Imagina o que aconteceria se não tivesse isolamento. Mas morreram mais de 50 mil pessoas no Brasil. Por quê? Porque a culpa é do presidente Bolsonaro, porque não houve isolamento. Então, a faca corta para os dois lados e sempre aponta para o Bolsonaro. Não importa o que aconteça, é culpa dele. Nunca do governador, teve ou não teve isolamento, dependendo da narrativa. É uma coisa incrível. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, correlação não é causalidade. Veja, se há mais bolsonaristas que pegam o Covid, isso não precisa ser influência do mau comportamento do presidente. Isso pode ser simplesmente o fato de que bolsonaristas trabalham mais do que a média, do que quem pode ficar em quarentena gourmet fazendo o diário do isolamento, né? Isso normalmente é o quê? Uma pessoa mais de elite, esquerda caviar, que vota em tucanos, quando não no PSOL. Então, eu não encaro dessa maneira, eu acho que tudo isso é muito bizarro e nós estamos vivendo uma era estranha. Para quem ama a liberdade individual, muita coisa vai ter que ser repensada daqui para frente, porque se a gente depender da OMS, que fala em nome da ciência, e que dizia que a máscara não era tão importante, e hoje nós temos que punir o presidente porque não usa máscara, com base na OMS, está tudo muito esquisito. Josias. Não, só para realçar um ponto, é preciso lembrar o seguinte: lei existe para ser cumprida, né? Se você acha a lei absurda, e eu te confesso que essa lei da máscara, ela pode ser, absolutamente questionável. Alguém que não queira usar máscara pode questionar, mas a lei existe. Aí, se você começa a descumprir uma lei como essa, que muitos consideram irrelevante, você vai descumprir outra, sob o mesmo argumento. Então, para que lei? Se cada um pode escolher, não, essa eu cumpro, essa outra eu não vou cumprir, então aí vira uma bagunça. Isso não é liberal, isso é bagunça, é a anarquia. Se você cumpre a lei, só a lei que te interessa cumprir, sem questioná-la judicialmente, sem obter da forma legal o direito de não cumprir, aí vira bagunça. Thaís pedindo a palavra.
Sim, o Constantino às vezes tem razão, eu tenho muita dificuldade para entender o que ele diz. Por exemplo, eu não consigo entender o que é que esse vírus tem a ver com a alma humana. O vírus não tem nada a ver com a alma humana. O vírus e a máscara, por exemplo, a lógica dela é quanto mais as pessoas aderirem a ela, mais vai diminuir o risco geral de infecção. E foi, não sei se você sabe, Constantino, justamente o que aconteceu em Brasília. O Distrito Federal é, no Brasil, um dos lugares com menos mortalidade pelo coronavírus do Brasil. Talvez seja por causa dessa lei. Vamos lá, Constantino. Bom, em primeiro lugar, repito, num país com excesso de leis e leis absurdas que não pegam, isso desmoraliza o sistema de justiça. Em segundo lugar, se a gente for por esse argumento, essa linha de raciocínio coletivista apresentado pela Thaís, nós vamos acabar realmente num estado totalitário. Em nome da saúde coletiva, a gente pode obrigar cidadãos a praticarem esporte, a não sair de casa resfriado e por aí vai. Nós vamos acabar num estado de total asfixia das liberdades individuais. Então, nenhum liberal deve aplaudir isso, ainda mais feito em nome da ciência, quando não há ciência por trás, um shopping center dividido ao meio, um lado pode abrir, o outro não, parques fechados, gente sendo presa na praia, não tem nada de ciência nisso. São todos experimentos de puxadinho da ditadura chinesa com o respaldo da OMS. Isso é globalismo. Agora, só vai saber disso quem estuda sobre globalismo, não quem ironiza e torce o nariz. 5 horas e 42 minutos, o 3 em 1 vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta.